Fala galera, Pedro Assad na área. Vamos agora fazer uma revisão de termologia. Vamos abordar todos esses tópicos aqui. Termologia é a matéria mais importante de todas que cai no Enem, né? Um negócio que cai absurdamente, cai 3 ou 4 questões das 15 questões de física. A gente vai passar por todos esses tópicos importantíssimos. Eu garanto que vocês vão entender tudo que eu explicar aqui. E além disso, eu vou adicionar muita coisa do meu próprio repertório, né? Que pode cair e vai cair na prova, inclusive, tá bom? Então vai ser uma revisão, mas vai ser uma aula bem completa. Quando a gente está estudando termologia, a gente está estudando os fenômenos que envolvem energia térmica. Energia é algo que pode gerar uma mudança em um sistema. Quando a gente entrega energia, a gente gera uma mudança no sistema, né? Se eu pegar essa caneta aqui, por exemplo, e eu entregar energia para ela, ó, pá, ela se mexeu, né? Então eu percebi que a energia gerou um movimento. No caso da energia térmica, a gente está falando de uma energia que o que ela gera no corpo quando a gente entrega energia térmica é um aumento da vibração das moléculas dele. Deixa eu te explicar. Essa caneta aqui, por exemplo, ela é feita de moléculas, claro. E as moléculas dessa caneta estão vibrando, mesmo que você não esteja vendo, elas estão vibrando. Quando a gente entrega energia térmica, elas vão vibrar mais, né? Deve ser familiar para você. Você está esquentando água. Imagina só, você está esquentando água, bota um isqueiro, bota um fogo embaixo da água, você vai perceber que a água ela vai começando a vibrar mais, entendeu? Mas mesmo que você não consiga perceber, no caso da água, você percebe quando ela vai bater numa temperatura muito alta. Ainda assim, a gente está tendo ali um fenômeno de energia térmica, tá bom? Então, energia térmica é uma energia que gera esse efeito, tá bom? Então, dizendo de maneira bem técnica, a energia térmica, ela é a energia cinética das moléculas, né? A energia de vibração das moléculas de um certo corpo. Todo corpo ele é feito por moléculas, né? Lembrando que moléculas aqui está sendo usado para representar qualquer tipo de partícula, não é molécula no sentido tradicional da química, em que molécula é aquele composto que é feito de ligação covalente. Não, molécula aqui é simplesmente as partículas de um corpo, sejam seus átomos, seus íons. Quando a gente dá energia térmica, essas coisas vibram mais, e isso vai simbolizar um aumento de temperatura, tá bom? Então já vou relacionar aqui que energia térmica não é temperatura, de forma alguma. Mas quando eu dou energia térmica para um corpo, sim, esse corpo ele vai ter um aumento de temperatura como consequência, né? Ele tende a ter um aumento de temperatura, tende a ter, provavelmente ele vai ter um aumento de temperatura como consequência de ter recebido energia térmica, ok? E a gente já vai chegar nisso, mas lembrando que energia térmica é diferente de temperatura. A temperatura, ela é simplesmente uma grandeza que faz uma representação matemática da vibração de um corpo. Então, um corpo que está a 50 graus, agora eu botei ele a 60 graus, em 60 graus Celsius ele está vibrando mais, em 70 graus ele está vibrando mais, em 80 graus ele está vibrando mais porque a temperatura dele é porque estou dando mais energia térmica e como consequência a temperatura que simboliza esse grau de agitação das moléculas, essa temperatura dele está aumentando. Como é que eu faço para transferir energia térmica para alguém? Primeira coisa, né? Todo mundo tem energia térmica. Eu tenho energia térmica nesse momento no meu corpo. A gente está gerando energia térmica, nosso metabolismo gera energia térmica até para a gente se manter aquecido. Mas quando eu pego a energia térmica, pensa nisso, a energia térmica ela é uma grandeza. Tá, ela é uma coisa, ela é uma energia que eu posso entregar, que eu posso doar para um corpo. Quando eu pego energia térmica e dou para alguém, essa energia térmica, quando ela está em movimento, isso aqui é muito importante, tá? Em movimento, quando ela está sendo transferida, ela recebe esse nome aqui, que isso aqui é a questão mais importante da prova, tá? Isso é o que mais cai na prova do Enem, em qualquer vestibular. Ela recebe o nome de calor. As provas elas vão sempre tentar explorar se você sabe ou não sabe o que é calor. Calor só tem um único significado. Calor é a energia térmica em trânsito, tá? Então não existe você guardar calor, ficar com calor. Eu sei que no cotidiano a gente fala isso, mas calor é energia térmica em trânsito. Eu já te digo, Pedro, mas como é que a energia térmica ela se mexe? Como é que faz para a energia térmica se mexer? Bem, a energia térmica ela se mexe sozinha, tá? Ela se mexe de modo espontâneo. Suponha que eu tenho um corpo aqui e esse corpo ele está numa temperatura de 90 graus Celsius. Eu tenho aqui um outro corpo que ele está mais frio, né? Ele está menos aquecido. Ele está aqui a 70 graus Celsius. Cara, automaticamente, espontaneamente, a energia térmica ela vai se mover, ela vai ser transferida desse corpo para esse corpo. Mas qual é o nome disso aqui, dessa energia térmica sendo transferida? O nome disso é calor. Quando a gente fala de energia térmica em trânsito, energia térmica se movendo, a gente já está falando de calor automaticamente, tá bom? Tá ficando aqui uma bagunça as canetas, né? Por isso que eu tô dando uma organizada, tá? Então a gente tá falando de calor nesse momento aqui. Por exemplo, eu vou agora pegar aqui essa garrafa, tá? Essa garrafa, quando eu pego nela, eu consigo sentir que ela tá gelada. Primeiro que não existe isso, né, propriamente de gelada, ela tá com menos energia térmica, tá com menos temperatura do que eu, vamos dizer assim, tá bom? Está com menos temperatura do que eu.
E para falar de energia térmica, eu teria que falar da massa também, né, então vamos dizer assim, ela está com menos temperatura que eu, e quando eu toco nela, a minha energia térmica é que vai para ela, a minha mão perde energia térmica, consegue compreender isso? Então por que que a minha mão perde energia térmica? Porque a minha mão deve estar uns 37 graus, né, a temperatura do meu corpo normal, quando eu seguro nessa garrafa aqui, a garrafa deve estar uns 20 graus, eu estou sentindo, ela está geladinha, e aí eu perco energia térmica. Meu corpo, ele registra essa perda de energia térmica, meu cérebro entende essa perda de energia térmica como sendo uma sensação de frio, tá bom? Então, os nervos aqui da minha pele detectam que está saindo energia térmica de mim, e aí eu registro isso como sensação de frio. Então, o frio é uma sensação produzida pelo nosso sistema nervoso, que a gente sente frio quando detecta essa saída de energia térmica do nosso sistema, ok? Perfeito, então aqui você já tem os primeiros conceitos. Isso aqui é o básico para a gente navegar pela aula de termologia. Energia térmica é o quê? É uma grandeza que pode gerar um movimento, uma perturbação no sistema, mas quando a gente fala de energia térmica, é uma grandeza que ela vai gerar um movimento, uma perturbação onde? Na vibração das moléculas, na energia cinética das moléculas, tá bom? Quando a gente entregar energia térmica para um corpo, a energia térmica ela sempre vai estar associada a esse movimento das partículas de um corpo, vai fazer com que a gente tenha mais agitação ali naquele corpo, tá bom? Isso vai se traduzir posteriormente como um aumento de temperatura. Isso tende a se traduzir como um aumento de temperatura, que é o quê? A temperatura é simplesmente uma medição, uma grandeza escalar, tá bom? Que ela quantifica matematicamente qual é o grau de agitação térmica média das partículas de um corpo, ok? Então não tem como a temperatura medir o calor, até porque o calor não, ele está sendo transferido, né? A temperatura ela é de um corpo que tem já um próprio nível de energia térmica, entendeu? Isso aqui acontece de modo espontâneo, então o calor vai sempre. Isso aqui é uma regra que você tem que ter, né? O calor ele viaja espontaneamente, vamos escrever isso aqui, ó, o calor, ele vai da maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Isso aqui é uma coisa que ele faz espontaneamente. Pedro, mas dá para fazer o contrário? Dá para levar o calor do lugar que está mais frio, com menos temperatura, para o lugar que está com mais temperatura? Sim, mas aí você tem que adicionar energia para fazer isso. Você precisa fazer, usar um equipamento, né? Como se fosse o teu ar-condicionado, você vê que ele funciona à base de energia elétrica. Ele precisa usar energia para fazer esse trabalho. Então, é a mesma coisa, né? A caneta, ela cai automaticamente, ela vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo no automático, né? Tá mais alto, eu largo, ela vai. Agora, para subir, eu preciso usar energia. Se eu quero que a caneta suba, eu tenho que colocar energia para fazer trabalho nela, ok? Então, esse aqui é um movimento espontâneo do calor. Isso aqui acontece até que momento? Até o momento em que os corpos atingem o equilíbrio térmico. Quando eu coloco dois corpos que eles estão em temperatura diferentes, eu coloco eles em contato, coloco eles para interagirem de alguma forma, a gente já vai chegar nisso, eles vão fazer isso até o ponto em que eles atingirem essa coisa aqui chamada equilíbrio térmico. O que que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é o estado, é o momento em que os corpos que estão no mesmo sistema, eles já atingiram a mesma temperatura. Então, quando eles atingem a mesma temperatura, cessa, né, para a troca de calor entre eles, não tem mais essa transferência líquida de calor entre eles. Por exemplo, se você segurar um café quente, imagina que você pegou na sua mão uma xícara de café, um café que deve estar o quê? A uns 45, 50 graus. É claro que a energia térmica vai do café para sua mão, você vai pode talvez até você sinta uma sensação ruim, porque essa energia térmica ela é justamente porque ela aumenta a agitação das moléculas, né, por que que eu não posso segurar uma pedra que está a 200 graus? O que que acontece se eu pegar uma panela que estava no fogo? Eu vou queimar a minha mão, porque é tanta energia térmica sendo entregue para a estrutura da minha pele, que ela vai desestruturar as moléculas da minha pele, porque aumenta tanto, tanto, tanto a agitação que vai gerar aqui uma desestruturação no meu tecido epitelial e eu vou ter uma sensação horrível por causa disso, né. Então, voltando aqui, se eu peguei uma xícara de café, eu tô a 37 graus, a xícara de café, ela está, vamos dizer assim, a 50 graus. Eu vou ficar recebendo energia térmica dessa xícara de café até o momento em que nós 2 vamos estar ali na mesma temperatura. Provavelmente minha mão vai ficar uns 38, 39 graus e a xícara de café também vai ficar uns 38, 39 graus, porque ela me deu energia térmica e agora que ela me deu energia térmica, ela perdeu temperatura, então ela ficou mais fria, digamos assim. A gente vai terminar os 2 na mesma temperatura, você vai sentir que o teu café, ele tá bem mais frio, né, tá menos agradável de beber de certa forma, ok? Nesse momento aqui, a gente faz uma pausa nesse raciocínio da aula, que a gente vai ter agora para que dar uma estudada aqui nos estados da matéria, tá bom? Então isso aqui é a água, tá? Desenhei aqui como se fosse a água, e aqui a gente vai falar um pouco dos estados físicos da matéria. Então, estados
físicos da matéria, a gente vai falar disso representando a água. Você sabe que esses estados físicos aqui são 3, né, a gente tem aqui primeiro o estado sólido da água, né, os 3 estados clássicos são esses, o estado sólido, a gente tem aqui o estado líquido e a gente tem aqui o estado gasoso. Qualquer substância, ela tem a possibilidade de estar nesses 3 estados. Gasoso, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. Eu quero te convidar a pensar no seguinte: quando a gente tem um gelo ali, o que que faz com que ele fique líquido? Imagina que você tem uma pedra de gelo. O que que faz com que ele fique líquido? Justamente a transferência de energia térmica. Se você der energia térmica, se você for aumentando aqui o nível de energia térmica, ele vai o quê? Ele vai passar para o estado líquido, entende? Ou seja, dar energia térmica é o quê? É dar calor, justamente, tá bom? E se você pegar uma água líquida agora, tá na sua panela ali uma água líquida, e você fizer o quê? Você continuar dando temperatura para ela, né? Dando energia térmica que vai aumentar a temperatura dela, você vai ter ela passando para o estado gasoso. O nome desses estados aqui também pode ser estados de agregação molecular. Eu vou até escrever isso aqui, né? Agregação ou organização molecular. É interessante você ter isso aí também, né? Então, organização, agregação molecular, porque fala justamente sobre como que as moléculas estão organizadas, tá bom? Então, isso aqui é a organização molecular da água, ou seja, aqui é tudo água, tudo aqui é sempre água, são as mesmas moléculas sempre de H2O. Vou até pegar um espacinho aqui embaixo para desenhar para você, tá bom? A água você sabe que ela é isso aqui, né, ela é H2O. Na prática, a água ela funciona dessa forma, ela tem ali os hidrogênios, esses hidrogênios eles estão ligados ali a um oxigênio, você já vai entender por que que eu estou trocando as cores desse jeito, tá bom? Isso aqui é uma molécula de água, por exemplo. Deixa eu dar uma organizada aqui nas canetas de novo, tá? E o que que acontece? Esse oxigênio que está fazendo essas ligações com o hidrogênio, só que o oxigênio, ele é muito mais forte, né, ele é muito mais eletronegativo, ele consegue tem elétrons aqui no meio, ele consegue puxar os elétrons do hidrogênio em direção a ele, e o elétron é negativo, né, então quando ele dá essa puxada aqui nos elétrons em direção a ele, o oxigênio fica com esse polinho negativo aqui na água, fica mais negativo aqui em cima, pela proximidade dos elétrons. Por consequência oposta, a gente fica com aqui uma parte mais positiva, tá bom? Então todas as moléculas de água, elas têm essa estrutura. Todas as moléculas de água, elas têm essas partes positivas e essas partes negativas. E aí o que que acontece? Uma molécula de água está interagindo com a outra, tá? Dentro de um certo líquido, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou desenhar aqui um pouco mais rápido dessa vez. A gente vai ter aqui uma molécula de água interagindo com a outra. Tô fazendo aqui de uma maneira um pouquinho mais ágil, você já vai entender o porquê, tá? E como que essas moléculas de água, elas interagem umas com as outras? Elas interagem justamente por meio dessa conexão dos polos, né. Faz sentido, porque os opostos eles se atraem, né, então essas partes negativas aqui vão encostar nas partes positivas de outras moléculas, o nome disso são interações intermoleculares. Só que essas interações intermoleculares, elas são o que mantém a água unida. Então aqui, ó, essa parte aqui positiva de uma se aproximando da outra, já vou fazer aqui uma marcação para você entender, isso aqui gera o que a gente chama de ligação de hidrogênio, uma ligação intermolecular, faz as moléculas de água ficarem o quê? Coesas, faz elas ficarem unidas, né? E aí por isso que a água, ela tem essa estrutura dela, por isso que você vê que a água, ela tá toda juntinha, né? Tá toda unificada. Só que quando você aumenta muito a energia térmica, quando você vai fornecendo energia térmica, lembra que você aumenta a vibração, né, então você vai aumentando a vibração aqui dessa estrutura, dessas moléculas. E aí chega uma hora que elas começam a romper essas ligações, né, então uma começa a se desconectar da outra. Esse momento é esse aqui em cima. Quando a água líquida ela passa para gasosa, você vê que ela tá basicamente assim, se libertando, consegue compreender? A água gasosa, ela nem dá pra gente ver, né, então eu botei aqui só uns pontinhos, isso aqui seria água no estado gasoso, e ela passou para cá, no caso, por ebulição. Ou seja, quando a gente atinge aqui a temperatura de 100 graus Celsius, fica insuportável para as moléculas de água permanecerem unidas. Então, elas são obrigadas a se separar e elas rompem as ligações intermoleculares e entram aqui no estado gasoso. Aqui não tem propriamente essa mesma ruptura, tá bom? Mas quando a água está no estado sólido, a gente vai ver que as moléculas dela estão muito mais organizadinhas. Vou desenhar aqui agora como que seria isso. Então, eu vou representar as moléculas de água assim, ó, como se fosse um pontinho, tá bom? O estado sólido, ele é caracterizado por isso aqui, ó. Você vai ver que as moléculas de água, elas estão muito próximas umas das outras, elas estão comportadas, elas estão com baixa energia, não é verdade?
Com baixa energia você consegue imaginar elas o quê? Bem juntinhas, né, bem reclusas, bem conectadas, assim. E aí tu vê que o estado sólido, ele é um estado que ele tem o quê? Ele tem um volume fixo, esse volume do gelo não muda, é aqui o volume do gelo ele fica fixo e a forma também, né, o formato do gelo, ele fica fixo, você não tem que se preocupar com isso. Quando passa aqui para o estado líquido, porque você foi aumentando a energia térmica, imagina que isso aqui estava em -20 graus de temperatura, você foi dando energia térmica, foi entregando energia térmica, você vai chegar num ponto que vai bater os 0 graus, né, vai subindo, e aí quando bate isso, você passa por um processo aqui que se chama o processo de fusão, né, você está fazendo aqui o derretimento dessa estrutura, tá bom? Então ela vai do sólido para o líquido, esse processo aqui ele se chama fusão, ok? Então vou deixar aqui escrito, embora esse não seja o foco da aula, é termologia, mas isso aqui é fundamental para você entender termologia. Agora a água está líquida, né, ou seja, quando ela está líquida, ela vai estar com as moléculas dela muito mais livres, né, mas ainda assim as moléculas estão bem conectadas, mas elas já estão bem mais livres, elas estão ocupando mais espaço, elas estão mais soltas, até porque elas estão o quê? Com mais energia, elas estão com maior vibração. Você poderia pensar que agora elas estão assim, ó, podendo vibrar mais porque você entregou mais energia térmica para elas, ok? E aí, com isso, o que que acontece? Elas passam a ter ainda um volume fixo, elas não crescem, né? Quando você tem um certo volume de água, ele é aquele volume de água sempre. Vamos supor que seja um volume ali de 100 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 100 ml de água, tá? Você vai ter sempre 100 centímetros cúbicos, mas o formato dela depende do recipiente. Então, aqui, ó, tu vê que ela tá agora num formato deitado, agora ela tá em formato cilíndrico. Depende do recipiente, o formato, a forma dela fica adaptável. Isso é característica do estado líquido. Se tu continua dando energia térmica até você chegar, por exemplo, em 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, ela entra aqui no estado gasoso, que é justamente esse estado em que as moléculas elas estão sem ligação intermolecular, elas romperam essas ligações, elas estão altamente livres. E agora, além do formato ser livre, o volume também é livre. Um gás ele pode ir se expandindo, tá bom? Uma substância que está em estado gasoso, em estado de vapor, ela pode se expandir e ocupar o espaço que tiver para ela ocupar, ok? Bem interessante isso aqui, né? Lembrando, isso também é influenciado pela pressão, tá bom? Então a gente não pode dizer, né, seria uma coisa errada conceitualmente, a gente opa, bati aqui sem querer. Seria uma coisa errada conceitualmente a gente dizer que esses estados físicos aqui, eles são influenciados apenas pela energia térmica. É verdade que quanto mais energia térmica, mais a gente tende a vir para cá, para a direita, né? Quanto mais energia térmica a gente vai dando. Porém, tem que lembrar também da pressão, tá bom? Isso tem tudo a ver com essa matéria, né, mas a pressão, o que que você acha que a pressão faz? Pressão é isso aqui, né, como se você estivesse espremendo as coisas, né, de modo bem vulgar. É óbvio que pressão, na verdade, é força sobre área, mas a pressão é isso, a pressão é como que fosse uma força que te aperta por todos os lados, tá bom? Sendo bem simplista mesmo, mas é bom para você conseguir compreender o conceito. Então, o que que você acha que a pressão faz aqui? Quando eu começo a apertar as coisas, você vai ver que a pressão ela joga para cá, porque se eu tenho água no estado gasoso e eu pressiono ela, eu aperto ela, eu estou forçando as moléculas a se aproximarem. Se eu continuo apertando, eu estou forçando as moléculas a irem para o estado sólido. Por isso que na panela de pressão, a água ela não ferve a 100 graus, certo? Se você imaginar aqui uma panela de pressão, por que que a panela de pressão ela funciona de modo tão bom? Por que que ela acelera tanto ali o cozimento da comida? Porque aqui dentro você vai ter água, só que essa água conforme ela recebe energia térmica e ela vai aumentando a agitação dela aqui dentro, a panela é toda vedada, então a panela não permite que a água se liberte. Quando a gente bate 100 graus, a pressão aqui dentro está tão alta que a água, ao invés de conseguir ficar no estado gasoso, não. A água ela é obrigada a permanecer no estado líquido, então você consegue fazer com que a água, ao invés de ficar em 100 graus, ela vai estar aqui dentro, por exemplo, a 105 graus, e isso aqui faz com que a tua comida cozinhe mais rápido. Entretanto, se você abrir do nada aqui a panela, né, você do nada vai tirar aquela pressão e vai libertar as moléculas de água. Então elas vão aqui, ó, se expandir violentamente, porque a 105 graus, o normal para a água é o quê? O normal para a água, a 105 graus, está no estado gasoso, não no estado líquido, que nem ela está aqui dentro, certo? Então, fazendo isso, você vai gerar uma explosão, vai gerar aí potencialmente um acidente na sua casa, ok? Então, por isso que a panela de pressão funciona, por isso também que quando a gente está numa certa altitude, a temperatura de ebulição da água muda, né? Vamos supor que você esteja aqui, ó, no alto de uma montanha, né? Então você está num lugar alto que tem, assim, sei lá, 2 km de altitude. Entenda o seguinte, existe uma pressão que aperta a gente o tempo todo, essa daí é a pressão atmosférica, ela tá sempre apertando a gente, tá bom? Pegou isso? Então, a pressão atmosférica está sempre apertando a gente. Faz assim com a sua mão agora, balança a sua mão, você vai sentir que tem ar em volta de você, tem ar em volta de você te apertando. Isso é fato. Mas quanto mais você sobe, menos tem ar,
porque é como que o ar fosse caindo, entendeu? Como que o ar fosse mais atraído pela gravidade aqui de baixo e o ar ficasse mais concentrado lá embaixo. Por isso que é difícil de você respirar em cima de uma montanha. E aí é o seguinte, quando você está aqui em cima de uma montanha, como tem menos pressão, se você estiver cozinhando alguma coisa, como tem menos pressão, é muito mais fácil para a água entrar no estado gasoso. Então a temperatura de ebulição da água deixa de ser 100 graus e muitas vezes, por exemplo, no Everest a temperatura de ebulição da água é menor do que 70 graus. É bizarro, porque o Everest é tão alto, deve ter o quê? Uns 8.000 metros de altitude, que não tem quase nenhum ar lá para pressionar a água. Então, sem pressão, ela facilmente consegue evaporar, consegue, na verdade, evaporar não é a palavra certa, evaporar é quando ela faz isso de modo natural, de modo lento. Nesse caso, a palavra é ebulir, entrar em ebulição, porque a temperatura que ela suporta fica menor do que 100 graus. E lá no Everest a água vai ferver muito antes, vai ser até mais difícil de você cozinhar, porque tu só vai poder cozinhar a comida no máximo a 60 e poucos graus, que é a temperatura de ebulição da água lá. Ok? Perfeito. E aí, claro, se você fizer o inverso, se você baixar a temperatura, né, se você pegar algo que está no estado gasoso e você começar a retirar a energia térmica, né, você começar a resfriar, ele vai voltar para o estado líquido. Se você pegar um líquido e colocar dentro do seu freezer, se o líquido, vamos supor, tô com uma água líquida aqui, Pedro, que ela tá a 30 graus de temperatura. Botei no meu freezer tá a -10. É uma temperatura negativa. A energia térmica vai dela para o freezer. Daqui a pouco ela vai perdendo energia térmica até que ela vai voltar para o estado sólido, né, vai fazer uma solidificação e pronto. Agora você já tem uma base forte em estados físicos, em organização molecular, e a gente pode voltar aqui para o core da matéria, que é o core mesmo aqui de termologia, beleza? Então, depois que a gente já passou por isso, a gente também já tem aqui o conceito de equilíbrio térmico, é bom lembrar, o equilíbrio térmico ele acontece até as temperaturas se igualarem, né? No momento que as temperaturas elas se igualam, cessa a transferência de energia térmica. Detalhe, qual o nome da transferência de energia térmica? O nome é calor. Cara, uma pegadinha que é muito comum no Enem, eu preciso sempre lembrar vocês aqui, o Enem gosta muito de falar, por exemplo, ah, eu abri uma janela, né, e aí entrou frio. Cara, o Enem é viciado em fazer essa mesma pergunta. Ele sempre, sempre, sempre fala isso. Sempre fala: "Ah, abri uma janela e aí, tá entrando frio". Isso não existe, tá bom? Não, o frio, ele não é uma substância. O frio não existe. O frio, na verdade, é a ausência de energia térmica. Então, quando você abre uma janela, o que entra na sua casa não é o frio, entra um vento, né, entra um ar ali dentro da sua casa, pode entrar um ar ali dentro da sua casa, e esse ar está numa temperatura menor, e quando ele entrar, você perde energia térmica para ele, tá bom? E quando esse ar frio entra, ele expulsa o ar da sua casa, que já é um ar que está quente. Então nunca, nunca, nunca diga no Enem que, o frio entrou, né, ou coisas como: "O frio entrou". Isso simplesmente não existe, isso é uma tragédia completa, tá bom? Então a gente vai abordar isso mais nessa aula, mas só tô lembrando que você tem que sempre pensar na perda de calor. Eu agora, por exemplo, eu tô aqui no meu escritório e o ar-condicionado aqui, se eu ligar ele agora, ó, acabei de ligar, tá dizendo 22 graus, então ele vai fazer o quê? O meu ambiente aqui no escritório deve estar uns 30 e poucos graus, né, talvez 29, algo assim. Agora ele vai tentar colocar a temperatura nesse 22 graus. Vamos supor que ele consiga, o ambiente aqui em volta de mim vai ficar nessa temperatura. O meu corpo vai ficar perdendo energia térmica para o ambiente o tempo todo. O tempo todo o meu corpo vai ficar perdendo energia térmica para o ambiente aqui. Só que isso é desagradável, né? Mas Pedro, então por que que você não vai ficar nessa temperatura aqui de 22 graus? Por que que você também não vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente? Porque eu, no caso, sou uma fonte de calor. Meu próprio corpo produz, né, energia térmica, dizendo. Meu corpo produz energia térmica e aí, com o meu metabolismo, né, com as minhas mitocôndrias, eu consigo queimar os alimentos que eu como para produzir energia térmica. Por isso, até que no frio, o nosso apetite aumenta. Você tem mais vontade de comer doce, de comer besteira, Nutella, porque seu corpo, seu hipotálamo, que é a região do teu cérebro responsável por monitorar isso, né? Então, você tem dentro do seu cérebro uma estrutura chamada hipotálamo, e o hipotálamo, ele, monitora a tua temperatura, monitora vários sinais vitais teus. Teu hipotálamo vai perceber que você tá passando frio e que você tá tendo que usar muito metabolismo para produzir energia térmica para compensar o que tu perde para o ambiente, e ele vai começar a gerar sinais que vão aumentar o teu apetite. Ok? Agora que a gente já entendeu isso, vamos falar das formas de transmissão de calor, tá bom? Esse tópico aqui também é um tópico brutal, extremamente importante, não tem nem o que falar. É muito, muito, muito importante. Então aqui, ó, transmissão de calor.
Então, ou propagação de calor, tudo isso pode aparecer. Então olha só, lembra que calor é energia térmica em trânsito, né, então é energia térmica indo do ponto A para o ponto B, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, mas tem 3 formas pelas quais isso pode acontecer e você precisa dominar a diferença entre as 3, tá bem? Então a primeira forma é a condução, a segunda forma é a irradiação, e a terceira forma é a convecção. Fica tranquilo que eu vou te explicar isso aqui, com muita tranquilidade, você vai entender isso agora, tá bom? Vamos lá, condução é o seguinte, eu quero que você imagine aqui, ó, essa régua, né, eu sei que essa régua aqui deve ser de alumínio, mas sei lá, imagina que essa régua aqui é de ferro, só para o nosso exemplo fazer mais sentido, tá bom? Só um instante que eu vou pegar aqui um isqueiro para fazer a demonstração, tem que ter só cuidado com a lente da câmera, mas só um instantinho, não vou pausar o vídeo não. É, pois é, não encontrei o isqueiro, né, mas você vai fingir que eu tô com o isqueiro aqui então, não encontrei, tá. Então olha só, imagina que eu acendi aqui um isqueiro nessa ponta, ó, você vai ser essa mão aqui, ó, tá bom, tu é a mão do relógio, tu tá segurando a régua aqui agora, e eu vou acender um isqueiro nessa ponta dela, então aqui, ó, eu tô botando fogo aqui. Você consegue entender que você vai se queimar uma hora, né, você vai meio que largar essa régua, porque ela vai ficar muito quente pra continuar sendo segurada por você, mas como que isso pode acontecer, né, vamos desenhar aqui agora a estrutura da régua para você entender. Como é que pode acontecer de eu colocar, fogo, né, de eu fornecer aqui energia térmica para uma parte dela e você aqui, ter que largar porque ela ficou quente demais aqui. Lembra que, tu vai ver como que tudo faz sentido, né, essa é a importância da gente estudar, tudo faz sentido. Quando a gente está fornecendo energia térmica aqui, a gente não está aumentando a agitação molecular dos átomos, né, das partículas dessa régua, ela tem vários átomos, ela tem várias partículas ali, no caso, ela seria feita de ligações metálicas, né, e eles estavam vibrando, mas eu estou aumentando a vibração, então fica um batendo no outro, entendeu? Se você está com esse átomo aqui parado, vibrando pouco, e esse aqui está vibrando muito, você começa com um a bater no outro, e você vai transferindo de um para o outro o estado de vibração, você entende? Se eu botar uma pessoa que ela tá muito agitada dentro de uma sala de pessoas calmas, ela começa a contagiar os outros com a agitação dela, provavelmente é isso que vai acontecer. Então, a gente vai por meio de várias microcolisões, vai transferindo aqui a energia térmica, ou seja, vai propagando o calor pela régua. Por quê? Porque ela é feita de um material, né, um material bem denso, um material que tem alta condutividade térmica, então a gente vai fazendo esse processo de propagar, a energia térmica. Mas eu quero que você foque em saber o seguinte: condução, ela ocorre por meio da via material, essa é a coisa mais importante que existe, tá bom? Ela é a transferência de calor que ela é baseada na colisão entre partículas. Então, ou seja, é um átomo batendo em outro átomo, é uma molécula batendo na outra. Então, colisão entre partículas, e aí você tem isso. Ou seja, você precisa ter um contato material bom. Você não vai conseguir fazer condução muito bem quando a gente estiver falando de gases, né? Quando a gente estiver passando energia térmica por meio de um gás, você não faz uma boa condução. Nem por meio de líquido você faz uma condução tão boa assim, mas até que faz. Mas em sólidos, a condução acontece muito mais, se você estiver falando de sólidos, entendeu? Então você não está transportando a matéria, você está colidindo aqui uma com a outra, e aí, você tem essa transferência de energia térmica, ou seja, propagação de calor, tá bom? A irradiação já é completamente diferente. É o seguinte, eu vou dar uma explicação aqui que ela é bem avançada, tá bom? Ah, Pedro, mas você disse que eu ia entender tudo. Mas você vai, mas é só para você compreender o seguinte: quando a gente tem aqui esses átomos, eles estão fazendo isso de fato, né? Estão passando aqui por condução, que é pela via material, mas o fato deles estarem vibrando, né? O fato deles estarem vibrando, eles têm elétrons em volta dele, né? Vamos pensar aqui como é que é a estrutura de um único átomo desses. É uma estrutura que tem elétrons ali em volta. Então, essa vibração, você ficar mexendo esses elétrons aqui o tempo todo enquanto esse átomo vibra, isso começa a produzir ondas eletromagnéticas, entende? Então, ondas eletromagnéticas, elas vêm disso, né? Por isso que o nome da onda é eletromagnética. Quando você fica agitando um átomo e ele tem elétrons, o movimento dos elétrons gera o quê? Gera um campo magnético que gera também um campo elétrico e você tem uma onda eletromagnética. E aí, por exemplo, o nome dessa onda é infravermelho, aqui nesse caso é a onda que mais aparece. Essa onda infravermelho é uma onda, então lembra o que que é onda? A onda é uma propagação apenas de energia, é só uma energia passando, e é uma propagação de energia associada
associada à energia térmica, tá bom? Então onda infravermelho, por exemplo, já viu aqueles filmes em que tem um óculos de visão noturna, que você consegue ver as pessoas ali, você tá de noite e você consegue ver o calor que sai do corpo das pessoas, você consegue perceber a bem vermelho, assim, no centro do peito da pessoa, né, isso é muito usado em guerras, isso é usado em algumas situações desse tipo, você tem aqui um inimigo, né, que você tá observando, pô, ficou terrível, né, esse desenho aqui, mas você vai ver basicamente uma mancha vermelha no peito dele mesmo de noite, porque são os lugares mais aquecidos do corpo, esses lugares estão emitindo radiação, né, radiação não é uma coisa ruim, radiação é qualquer tipo de emissão mesmo de onda eletromagnética. Então, corpos que estão quentes, eles também emitem essas ondas eletromagnéticas, tá bom? E aí a gente tem aí radiação que não depende do meio material. Para uma onda eletromagnética viajar, ela não precisa de matéria. É por isso justamente que o Sol consegue transportar energia térmica para a Terra. O Sol está bem longe, mas ele joga rajadas de energia que atravessam o vácuo e vem para a gente, tá bom? Então a gente vai dizer que a irradiação ela é uma propagação de energia térmica baseada em ondas eletromagnéticas, mais especificamente do tipo infravermelho, tá bom? Se a gente aumentar um pouco a frequência de vibração, já vira luz visível, a gente começa a enxergar essa luz naturalmente. Então, a gente está falando de onda infravermelho, esse é o tipo de onda específica dessa propagação aqui, tá bom? Então, eu nesse momento agora, eu tô emitindo aqui ondas de calor, e que não dá para você ver porque nosso olho não é capaz de detectar isso, ok? Convecção é a forma de transferência de calor, tá bom? Essa daqui ela não é exatamente algo inovador, não é uma coisa muito nova, é só um comportamento que facilita a mudança de temperatura. Deixa eu te explicar. Quando a gente tem, você sabe que as coisas mais densas elas afundam e as coisas menos densas flutuam, certo? Densidade é a quantidade de massa que tem ali num certo volume, né? Então, se a gente tem um ovo de Páscoa vazio, ele é pouco denso, ele é oco. Se a gente tem um ovo de Páscoa todo preenchido de recheio por dentro, ele é bem denso, né? Ele é um ovo maciço. Vamos supor que você tem aqui um quarto, tá? E você tem dentro desse quarto aqui um fluido. O que que é um fluido? É algo que escoa. Então, o fluido pode ser um líquido ou pode ser também um gás. Então, vamos supor que a gente tem aqui dentro um gás, né? Ou seja, o gás atmosférico, a gente tem aqui o oxigênio, tem os gases normais. E aí você instala um ar-condicionado. Então, vamos instalar aqui. Eu acabei de perceber que eu liguei meu ar-condicionado, né? Eu tô ficando bem desconfortável com ele agora. Por quê? Porque tá ficando frio aqui, né? E, quer dizer, o ambiente tá numa temperatura mais baixa do que a minha e tá roubando muita energia térmica minha. Então, eu tô sentindo, meu corpo tá me avisando assim, que não tá gostando muito disso, tá bom? Meu corpo tá até pedindo o quê? Pra eu puxar a manga do meu casaco, por exemplo, que aí, o que que isso aqui faz? Esse casaco, ele me aquece, certo? Claro que não, cuidado com isso, tá bom? Tô até interrompendo ali a explicação só pra lembrar. Um casaco não aquece ninguém. Isso aí é um erro muito grave. Você não pode pensar isso, não pode pensar que um casaco aquece alguém, porque para ele aquecer, ele teria que me dar energia térmica, e esse casaco aqui, ele não está me dando energia térmica, porque ele não é uma máquina. O casaco, ele apenas me isola termicamente, né? Então ele bloqueia aqui o meu contato. Já que era a minha pele que estava perdendo energia térmica, o casaco bloqueia esse contato da minha pele com o ambiente exterior, ok? Então isso é uma coisa muito importante, porque sem esse bloqueio eu tô ficando mais isolado. Se eu fizer assim, eu tô perdendo energia térmica, já que o ambiente está numa temperatura mais baixa, e se eu fechar aqui agora com o casaco, eu não tô mais perdendo essa energia térmica, quer dizer, eu tô perdendo bem menos, né? Eu reduzo a taxa de perda de calor. Isso também é uma pegadinha bem comum do Enem. Agora, voltando aqui para o que a gente estava falando, vamos pensar aqui que tu tem aqui um ar que está numa certa temperatura, e você instala aqui um ar-condicionado. O que que acontece? Por que que você tem que instalar o ar-condicionado em cima? Por quê? Quando esse ar-condicionado colocar ar frio aqui dentro, né, ele colocar um ar que está numa temperatura menor, o ar frio, galera, ele é mais denso. Por que que o ar frio é mais denso? Só você pensar, as moléculas do ar frio, elas estão o quê? Elas estão mais próximas, enquanto que as moléculas de um ar quente, elas estão como? As moléculas de um ar quente, elas estão mais agitadas e mais afastadas. Então elas são mais leves, porque no mesmo espaço, ó, vamos pegar aqui o mesmo espaço, ó, esse quadrado e esse quadrado. Olha como é que tem menos moléculas aqui de ar quente, porque elas estão mais agitadas, então ele é menos denso. Ou seja, é aquele negócio, o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Quando você bota o ar-condicionado aqui em cima, isso é muito inteligente da sua parte, porque o ar frio ele vai cair, e no que ele cair, aqui embaixo tinha ar quente, não tinha? O ar quente que estava aqui embaixo, ele vai ser obrigado a subir, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, então o ar quente tem que sair, tem que subir. Só que quando o ar quente sobe e o ar frio ele desce, isso daqui a pouco esse ar quente que chegou aqui em cima, ele também vai ser resfriado, concorda comigo? Então aqui ó, o ar quente está chegando aqui, mas daqui a pouco ele vai ser resfriado. Essa circulação de ar
vai favorecendo que você esfrie o ambiente mais rápido, entendeu? Porque você está atacando o ar quente, fazendo com que ele seja obrigado a subir. É só você pensar em como que seria o oposto, você vai ver que o oposto não faz sentido. Se você tivesse aqui o oposto e você colocasse o ar-condicionado aqui embaixo, o ar frio ia vir aqui para baixo, só que o ar frio ele já tem tendência de ficar embaixo, então ele ia ficar paralisado aqui embaixo, e o ar quente ele ia ficar aqui em cima. Mas tu vê que o ar quente ele tá meio que bloqueado, né, ele tá se protegendo do ar-condicionado. Vai gelar? Vai, mas vai demorar mais. Pronto, isso aqui é o fenômeno da convecção. Então, definindo para você, o fenômeno da convecção, de maneira, assim, um pouco mais rigorosa, é a transferência de energia térmica, favorecida pelo movimento dos fluidos. Então, tanto líquidos fazem isso, né, quando você tem ali numa panela, você botou uma coisa ali para cozinhar numa panela, botou água, a água quente, que vai ficando quente aqui embaixo, porque está em contato com a chama, ela vai subindo, e isso vai fazendo com que a água que está fria aqui de cima, ela vá descendo, e aí você também tem um movimento de convecção, tá bom? Isso é importantíssimo. Tem até uma conexão com o comportamento anômalo da água que eu posso explicar aqui de novo em outro vídeo, ok? Então a gente vai definir convecção dessa forma, tá? É a troca de calor, por conta, né, favorecida, do deslocamento dos fluidos, do deslocamento dos fluidos. Então os fluidos, quando você vai mudando a temperatura, eles vão se deslocando e você pode gerar essa rotação, deslocamento de fluidos. Lembrando que fluidos são os líquidos e também os gases, ok? Pronto, o conceito de isolamento térmico eu já dei uma palhinha dele, mas ele é um conceito importantíssimo, né, então eu vou escrever aqui. Isolamento térmico é quando você, bloqueia ou reduz o contato de uma estrutura com outro ambiente que estaria roubando ou entregando energia térmica, né. Então você no isolamento térmico, você essencialmente reduz a transferência de calor, reduz a transferência de calor. Aqui, ó, reduz a transferência de calor, ok? E aí, se eu tô num ambiente que tá frio e eu me isolo termicamente, eu paro de perder calor para o ambiente, tanto assim, né, eu reduzo a taxa de saída de calor de mim. E se eu tô agora num ambiente quente que estaria enfiando energia térmica dentro de mim, eu também posso me isolar, posso sair dali, tipo no deserto, né, você se cobre todo, por quê? Porque você não quer que aquela energia térmica toda entre dentro de você, entendeu? Então é isso, tá bom, galera? Nessa aula aqui agora, eu vou fechar por aqui, esses são os conceitos básicos de termologia, e aí eu faço uma próxima aula que a gente vai abordar os conceitos matemáticos, né? Então na próxima aula a gente vai aprender a usar na prática expressões do tipo Q é igual a mc delta teta, e por aí vai aprender escalas termométricas, vai revisar tudo isso. Ok, então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.